O coração, ele é o oráculo maior nosso, né? Ele que precisa acordar para falar, né? Ele que precisa ser acordado para poder realmente tomar conta da nossa vida, né? Olá, pessoal, bem-vindo, bem-vinda, flores do Jardim do Amor. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu sou o Pri Mukti. A tradução do meu nome é Prem Amor, Mukti, liberdade depois de Moksha, depois da iluminação, e Mai é a mãe. Então, podemos chamar mãe da libertação através do amor ou mãe da liberdade de amar. E você pode me conhecer mais através desse canal do YouTube ou também do Instagram, que lá você pode me acompanhar, e também da Escola IE, que é o meu trabalho. São profissionais que estão sob a minha mentoria, projetos meus que eles facilitam. Então temos psicoterapias, arte-terapia, corpo-terapia, né, terapia corporal, grupos de estudo na linha espiritualista, né? E essa linha espiritualista não tem separatividade, ela unifica tanto os autores da psicologia quanto aos autores da espiritualidade. E também temos retiros vivenciais que trabalham o feminino tanto para mulher quanto para homens hoje. Chama Feminino em Mim. Temos o Achei, meu propósito de vida, que é basicamente uma orientação vocacional, mas completamente diferente. Primeiramente, a gente tira o gesso dessa educação tradicional que realmente deixa o nosso corpo endurecido, sem sequer a gente ter uma ideia do que realmente a gente veio fazer nesse mundo. Então a gente acha as nossas virtudes, o que a gente veio fazer nesse mundo para depois a gente ajudar e colocar ele na matéria. Bom, mas aqui trata-se de um satsang. Satsang é um ritual védico passado de guru para discípulo. Sat significa verdade suprema, ou seja, essência. E essa verdade não é aquela verdade que a gente tem, assim, cada um tem uma verdade. Não, ela é aquela que é, sempre foi e será. Então a gente precisa descobrir essa verdade dentro de nós. E sangue é um encontro, é estar em companhia, né, do sagrado. E geralmente é uma pessoa que fala, que é o veículo do sagrado, e os outros que são buscadores que vão querer entrar em contato com esse sagrado, né? Mas para a gente poder começar esse ritual, que eu estou chamando de oráculo do coração, porque eu estava contemplando as árvores, contemplando a natureza, pensando nesse ritual que é uma prática espiritual para mim. Existem várias práticas espirituais. Existem o Guru Mantra, o Guru dá um mantra para o discípulo que é secreto só entre o discípulo e o Guru, que esse mantra ele vai viver dentro, né, da nossa estrutura, do nosso sistema como um todo, para poder ir transformando os nossos karmas, a nossa alma, né? E flexibilizando a nossa mente para a gente poder atingir níveis profundos dentro de nós. E eu estava lá vendo as árvores, contemplando as araras, e de repente veio esse nome oráculo. Eu falei assim, nossa, é um nome bom, porque é um nome mais próximo das pessoas. Mas não é um ritual adivinhatório. Mas eu fui lá pesquisar direitinho, né, e eu vi que oráculo é também um ato, né, ele vem do oráculum, ele é uma
uma palavra que vem do latim, oráculum, que significa orare, falar aquilo que é dito, né, através de uma pessoa, mas que fala sobre o sagrado. Então eu falei: "Nossa, eu sinto que é isso, que é o oráculo do coração", porque o coração, ele é o oráculo maior nosso, né, ele que precisa acordar para falar, né, ele que precisa ser acordado para poder realmente tomar conta da nossa vida, né. E eu me considero uma serva, né, espiritual, que justamente estou aqui para, inspirar, inspirar, inspirar as pessoas a se encontrarem, encontrar dentro de si algo que não está lapidado, né, às vezes está cheio de crustáceos que a gente precisa tirar para achar a pedra, a pérola, né, e que são as virtudes, são as potências que o ser humano tem, né. E é isso, né. Só que para a gente começar esse oráculo, eu vou pedir aqui para a gente silenciar um pouco, né, e eu vou fazer um mantra para Ganesha, que é o deus que abre as portas dos templos. Então todas as rezas que a gente faz na filosofia védica, primeiramente a gente precisa rezar para Ganesha, porque ele é o cuidador dos templos, ele é o mensageiro, do ali o mensageiro, né, ele é um mensageiro que ele está guardando a porta, né, de casa para aquela divindade. Então: "Ah, eu quero falar com tal divindade", então o Ganesha vai lá e fala: "Tal pessoa quer falar com essa divindade", entendeu? É tipo isso, né. Mas, o importante é que o Ganesha tira os obstáculos, a força de tirar os obstáculos de dentro de nós, para a gente poder escutar a voz do coração, né. E depois eu vou também louvar a Sarasvati, que é a deusa do conhecimento, que é a deusa da comunicação, das artes, tá bem? Então eu quero que você aqui apenas relaxe. Coloque atenção na sua respiração. Você pode acompanhar comigo. Eu vou fazer 3 ons. Se você quiser fazer comigo, você vai inspirar, encher o abdômen como uma bexiga e com a força, 4 dedos para baixo do abdômen, você vai impulsionar o abdômen para dentro e vai sair esse on daí. Então inspire. Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Ganana Antva Ganapati Gung Havamahe Kavim Kavinam Upamastravastamam Jaistarajam Brahmanam Brahmanaspatana Sringvanuti Sadanam Prano Devi Sarasvati Vajay Virvadini Vati Dinama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Sarasvate Namaha Sri Guru Pyo Namaha Hare Om. Om
Ekadantaya vidmahi Vakratundaya vidmahi Tano Dante prachodayat Om Ekadantaya vidmahi Vakratundaya vidmahi Tano Dante prachodayat Om Ekadantaya vidmahi Vakratundaya vidmahi Tano Dante prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. E agora uma saudação ao Guru. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Sharanam, Hari Sharanam, Guru Sharanam, Hari Sharanam. Vamos inspirar. E ao soltar o ar, vamos abrir os olhos lentamente. Muito bem, pessoal. Então, nesse primeiro oráculo do coração, eu estou chamando aqui o nosso primeiro oráculo, que é o corpo. Então, eu chamei de o corpo é um oráculo. Porque o corpo, ele é casa da nossa alma, é o templo do nosso espírito. Ele que carrega, que sente tudo o que vivemos. É nele que estão as memórias emocionais, que estão os nossos pensamentos, ele guarda os nossos pensamentos. Ele é um sistema magnífico, magnífico, né? Na medicina chinesa, cada órgão tem a ver com uma emoção. Na bioenergética, cada segmento do nosso tronco existem couraças, que são tensões que vamos adquirindo durante a vida e que vão nos atrapalhando, né? Vai atrapalhando o nosso fluxo energético de tudo. É muito maravilhoso, né? É através dele que sentimos o nosso corpo espiritual. Então, esse corpo, para mim, é um baralho de cartas que, se a gente for tirar cada carta que sai do corpo, nós vamos ter ali um mundo nosso, né? E a gente pode conhecer esse mundo. E se a gente também aciona, se a gente lapida a nossa intuição, a gente pode também prever certas coisas. Então, esse é uma joia que nós temos, que não estamos sabendo cuidar. Então, eu estou querendo aqui despertar
despertar dentro de você esse cuidado com esse corpo. E não é para a vaidade, não é para ficar bonito, não é para ficar atraente, é apenas para trazer a sabedoria do corpo, um sistema inteligentíssimo. Nós falamos tanto de inteligência, eh, inteligência mental, inteligência emocional, mas nós não falamos da inteligência corporal, que não é fazer ginástica, fazer esporte, não, é realmente ter consciência do que habita seu corpo, né. A inteligência mental é importante, a inteligência emocional é importante, a física é muito importante, porque é ela quem carrega a nossa alma e a nosso ser o tempo inteiro, e todas as nossas emoções e os nossos pensamentos, as cracas, né, as tralhas mentais que a gente coloca aqui, fica tudo guardado nesse sistema. Então eu vou começar aqui, gente, falando de como que é formado esse sistema. Porque esse sistema ele não começa na nossa concepção, ele começa quando a gente resolve encarnar. Então quando a gente resolve encarnar, já vai se formando um corpo etérico com substâncias do cosmos, das estrelas, dos planetas, e já vai realmente, trazendo tudo aquilo que aquela alma necessita para ser encarnada. Então essa alma escolhe o pai, escolhe a mãe, escolhe o tempo, a data para vir para a Terra, porque são, são é uma escola. Ela veio nessa família, ela veio nesse tempo para poder aprender e continuar a evolução dela da onde ela parou. E quando o bebê aí quando existe a concepção, começa um movimento de descida, um movimento aonde a alma ela vai descendo, porque ela precisa entrar no plano material, ela vai entrar da luz para o plano imaterial, que não é pouca coisa, ela precisa ir se acostumando. Ela precisa ir entrando nesse mundo material, e quando ela chega aqui, ela fica ao redor da mãe, ela não fica dentro do corpo em formação. E aqui ela já vai também se preparando, né, ela já vai sendo preparada, o corpo, eh material dela que ela recebe da mãe, que ela recebe da família, do pai, da ancestralidade. E a partir do terceiro mês, ela começa a ficar mais presente, mais presente, mais presente. E ela nasce, e ela ainda vive o corpo da mãe, vive o corpo da mãe até 7 anos, mais ou menos. Ela vai encarnando, encarnando. Segundo o Steiner, por exemplo, só existe mesmo o encarne com 21 anos. Olha que interessante, né. Então, como é importante essa mãe para nós seres humanos. Então a gente fala tanto que a gente tem uma problema com o pai, sim, mas imagine com a mãe que você ficou 9 meses, 9 meses, quantos dias nesses 9 meses, quantas horas, quantos minutos você recebendo todas aquelas impressões.
dos pensamentos, das emoções, das decepções e das alegrias, dos amores, mãe. E aí, quando a gente começa a o estado do parto, né, que são as matrizes perinatais, segundo o Groff, que cada matriz perinatal ela tem um contexto. Então ali, naquele aconchego, é o jardim do Éden, é o paraíso. Depois começam as contrações que não, pelo amor de Deus, né, vai ficando pequeno e tá me matando, tá me consumindo, até que eu sou expulso do paraíso. Isso causa uma dor muito grande, né. E começa aqui a nossa estadia aqui na Terra, né, onde o corpo ele é apenas um só órgão do sentido, quer dizer, todos os sentidos num só corpo, porque o bebê, ele absorve tudo de tudo, ele vai aprendendo tudo, ele não aprende ele não aprende sobre o mundo, não, ele aprende o mundo no corpo dele, ele aprende que é o mundo aqui, no concreto. Como que é esse mundo desse bebê, né. Então, todas essas impressões, elas são muito importantes. Uma criança que passa por violência, que passa por dores e que não pode expressar essas dores, o corpo, ele vai falar de alguma maneira. Aliás, sempre fala, porque a criança ela não tem cognição para poder verbalizar. Então a criança, ela fala através da brincadeira, ela fala através do corpo dela. E é muito legal, porque a gente é como se a gente tivesse um bichinho, sabe, a gente está lendo aquele bichinho daquela forma, e a gente demora para ler. "Ah, ele quer isso", a gente sabe. Quando: "Ah, agora ele quer isso", porque a gente aprende a linguagem. A criança, a gente também precisa aprender essa linguagem. Às vezes demora. Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, demora, é um sofrimento para poder compreender, não tem manual, né. E às vezes a criança vai berrar a dor da família, da mãe, ela vai chorar o inconsciente ancestral, né. Então assim, é é tão misterioso, né. E, por exemplo, né, eu vou contar uma história aqui de uma mãe que eu estava atendendo, e eu fazia terapia corporal nela. E de repente, assim, ela foi trazendo, porque também a gravidez desperta, outras emoções, né, ela traz a mulher fica muito aberta, então ela vai despertando também, ela tem esse potencial também de poder trazer as dores mesmo dela própria, assim como a da criança que está chegando. Então a gente trabalhava, né, a dor dela tal, mas tinha sempre um ingrediente a mais, tinha sempre um ingrediente a mais. Eu falava assim: "Gente, tem alguma coisa aqui". E a gente começou a estudar isso. E eu realmente vi, e a mãe também, o material de estudo dessa criança. E a gente falou assim: "Nossa, realmente é a criança que está trazendo isso". E o mais curioso também foi que lá pelos 4 anos, a criança começou a apresentar tais sintomas. Então, quer dizer, aquilo que a mãe estava vivendo realmente se tornou realidade, né, porque a criança já trazia isso. E é muito bacana de ver, né, porque o corpo, gente, ele fala aquilo que a alma não pode expressar. Ele denuncia a mentira da mente. Porque às vezes a pessoa fala, 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 a gente fala assim: "Chega".
Vamos para o corpo? E aí, de repente, o corpo está falando completamente diferente do que a pessoa está falando, então ele realmente entra na verdade. Então eu falo, a mente mente mesmo, mas o corpo é tão verdadeiro, ele é amoroso, né, e a gente precisa tomar consciência do que a gente faz com ele, do que a gente absorve nos nossos sentidos. Eh, mas eu vou deixar isso para depois, né. Eu vou continuar aqui, nessa formação, né. Então, essa mãe, ela teve muitos ganhos, né, de entendimento, de compreensão, de gente, de como realmente nós somos muito abençoados quando a gente desperta para a consciência maior, né. E aí também posso contar uma história de uma criança de 4 anos que perdeu a irmã, mas perdeu de uma forma, assim, a irmã não chegou em casa, a mãe saiu grávida, ficou no hospital, quase morreu, ela ficou com a tia, e quando voltou, a mãe veio sem a criança, mas nada era falado para a criança. A mãe quase morreu, a criança só sentia que algo não estava bom, então ela chorava, ela não sabia porque ela estava chorando, todo mundo achava que ela estava chorando por causa de saudade da mãe, mas ela estava sentindo tudo aquilo, o pai chegava com tristeza na casa da tia e estava triste, com medo, e a criança sentia, até que a irmã faleceu e a mãe veio para casa sem a criança. E a criancinha de 4 anos entrou em desespero: "Cadê meu bebê? Cadê meu bebê?", com aquele sonho, e fora isso tinha um sonho maior, né, no corpo emocional, que era dividir a responsabilidade de ser uma menina numa família patriarcal. E como eu falei que quando a criança não expressa, o corpo se cala, só que ele não se cala, ele vem em sintomas de doença, de dores. Né. E essa criança tinha começou a ter fortes amidalites, que é falta de expressão, porque precisa manter, calado, né, o segredo da família, porque ninguém falava no assunto, e outras dores também, né. Fica quieta, fecha a perna, senta direitinho, come direito, papai, né, a educação vai calando o corpo, e o corpo vai ficando educado, não expressivo. E isso causa dor, né. E essa dor interna, ela precisa vir para fora. Então, amidalite, falta de expressão, dor de ouvido, não estou escutando aquilo que eu preciso escutar, e eu não quero mais escutar essas coisas que eu estou escutando, eu quero escutar a verdade. Dói, dói não falar a verdade. Dor de dente, no dente de baixo aqui do lado esquerdo, que começou a dar problema antes de nascer, nasceu podre. Então o que significa isso? Já nasceu morrendo de medo da missão que essa criança, que esse ser ia ter na vida, né, com o feminino. E tinha outras dores, né. Mas era uma criança muito esperta, muito, fazia balé, ginástica olímpica, muita musicalização, muita arte. Então ela tinha onde escoar a expressão dela, né, terapeuticamente falando, assim. Era a terapia dela, graças a Deus, né. E aí com 9 anos, ela escutando a mãe com a prima, e a prima tinha acabado de se formar em psicologia, formando aqui e acolá, a mãe também era interessada,
E aí ela falou: "Mãe, o que que é psicóloga?" E ela falou o que que era psicóloga, eu falei: "Mãe, eu quero uma psicóloga". Aí a prima dela falou: "Ah, não, não tem nada, né. Por favor, pais, escutem seus filhos, escutem seus filhos mesmo, sabe. Tem coisas que não são, mas tem coisas que são, né. Por que que ele está falando isso? Porque o filho sabe, né". E aí, o corpo dela fez o quê? Ela se calou de novo e fez um problema no pé, nos pés. O que que é problema no pé? Não consigo avançar, mas também não consigo tratar do passado. Eram nos 2 pés. E sim, foi de 11 a 14 anos. Ela parou o balé, ela ficou com foi diminuindo a letra, diminuindo, ficando com uma letra pequenininha que ninguém enxergava. Ela começou com uma dor de cabeça terrível e também fazia verrugas. E na perna, na parte da canela, né, que a gente chama canela, mas é a perna, né, ela fazia verrugas e quando ela foi operar o pé, o médico falou assim: "Deixa que eu tiro tudo isso". E quando ela foi tirar o gesso, o médico falou assim: "Eu não tirei suas verrugas, porque você precisa saber o que que você faz com o seu corpo, porque isso é uma somatização". Aí ela falou assim: "O que que é uma somatização?". Ele falou que você sente algumas coisas, mas não pode sentir, e o corpo fala e expulsa. Naquele momento ela falou assim: "Você acha que eu tô louca?", porque ela escutou isso lá atrás, que psicologia era para loucos, né. Ele falou assim: "Não, todo mundo faz isso". E aí foi uma semente que ele plantou, que em pouco tempo ela já tinha procurado uma terapia, ela mesma. E começou a fazer terapia. A primeira sessão dela foi uma dinâmica que uma pessoa, um amigo desse terapeuta tinha feito numa tribo. Esse essa dinâmica veio do Bert Hellinger, e esse terapeuta era amigo do Bert Hellinger. Então ele colocou as figuras da mãe, do pai, dela, né, ali no contexto familiar, ela ficou observando, e teve uma surpresa, porque o representante do irmão começou a ter trejeito do irmão, o outro também, a mãe, todo mundo. E chegou um momento que a família estava um pouco bagunçada, disfuncional, o terapeuta falou assim: "Morreu alguém?". Falei assim: "Não". "Ah, morreu minha avó, morreu não sei quem". "Não, não, morreu alguém dentro desta família? Sua mãe abortou, sua mãe perdeu alguém?". Ela: "Não, não". E aí, tá bom, nesse não, muito interessante. Aí ele falava assim: "Você não lembra?". "Não". "Depois de você, quando você era bebezinha?". Aí: "Ah, é, eu tive uma irmã, mas ela não chegou em casa, então a gente nem fala, ninguém fala nada sobre ela". Aí ele falou: "Então coloca ela aqui". Então ela colocou para fora, ele falou assim: "Não, tem que colocar para dentro". Colocou virado para fora. Mas aí quando ele foi virando a pessoa ali, né, o bebezinho para olhar para a família, eh, a família começou a olhar para a criança e começou a ter uma aquietação. E a pessoa mesmo, né, que estava sendo representada, começou a também ter algumas emoções, mas começou a ficar mais gostoso ali. E, no final, realmente aconteceu um equilíbrio familiar. Mas a constelação, ela é lenta, ela vai mexer na alma, aquilo foi só uma abertura. E ela trabalhava emocionalmente, né, vendo que ela era uma menina que precisava de alguém para poder ficar junto, com essa energia feminina, com um poder patriarcal tão grande, né, do sistema, e ela estava precisando muito, né. Mas nada ajudava essa pessoa, que já era uma adolescente, né, a
a sossegar a dor dela. Olha que interessante. E aí vai lombalgia, 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 e feridinha no útero, e feridinha no útero. Olha que situação, olha o corpo falando. E aí foi num trabalho xamânico que essa pessoa viu toda esse processo inverso dessas dores, chegando aos 4 anos, lembrando que ela estava encostada no vestidinho da mãe, lembrando dos desenhos do vestido, e aí depois ela foi sugada para o espiritual, vendo que a mônada dela tinha se dividido e ela estava esperando aquela parte da mônada. E a partir disso ela entendeu e compreendeu que elas não poderiam nascer no mesmo ambiente. Por causa disso, por causa daquilo e por vários motivos, ela entendeu no corpo dela, não que na mente, ou o corpo integrou a mente. E aí ela soltou essa dor, mas também não sabíamos o tanto de coisa kármica que poderia também ocasionar disso tudo, que essa abertura muito grande aconteceu para a libertação mesmo, até mesmo das 2 almas. Então, gente, tudo isso acontece através do corpo, né. A gente precisa curar esse corpo no sentido de prestarmos atenção. Por exemplo, como nós nos alimentamos, como que alimentamos esse corpo. Então, nós somos feitos, né, no nosso sistema de corpo físico, corpo emocional. Nesse corpo emocional, nessa mente, nesse corpo mental e o espiritual, existem muitas camadas. Camadas que nós não conhecemos. Então, por exemplo, a gente tem muita gente que mora dentro da gente. Gente bacana e gente que não é bacana. E conforme a gente come determinada coisa, a gente alimenta gente que é bacana. Conforme a gente alimenta determinada coisa, a gente alimenta coisas que não são bacanas dentro de nós. Eu posso chamar energias positivas e energias negativas. Então a gente precisa ficar atento ao que eu coloco na boca e o que eu estou alimentando quem. E o que está fazendo com o meu corpo? Está fazendo bem? Né? Existe, eu vou ficar inflamado com isso que eu estou comendo? Se eu vou ficar inflamado é porque eu estou alimentando coisas que não são boas. Eu estou me alimentando com os meus olhos de coisas positivas ou negativas? A gente pode colocar energia sutil ou densa, né? A gente está ouvindo o quê? O que a gente está alimentando com todos os nossos sentidos? Aonde eu coloco o meu tesão? Como que é que funciona a minha energia sexual? Onde está? Quem se alimenta disso? Sentido sinestésico, nosso corpo físico, esse aqui é a nossa inteligência maior, né? Aqui, que a gente está falando, é o corpo, o sentido sinestésico. Então, aqui eu abro um espaço para você poder conhecer esse corpo, porque a gente precisa ter consciência. Então eu tinha um professor que ele ficou 3 meses no pé. Eu falava assim: "Nossa, haja paciência", mas quando eu fui, nossa, fazer, realmente, a gente vai conhecendo cada pontinho do pé, o que que tem, as memórias que tem, e chora, e treme o corpo, e vomita, e faz, entendeu? Para poder conhecer o que que o pé guarda, né. Então eu cheguei por exemplo, eu cheguei na faculdade de educação física e entrei em contato com um livro chamado Antiginástica.
Graças a Deus, porque eu fazia terapia, porque a gente não aprende isso na educação física. Aí eu comecei a entrar no corpo como terapia, a fazer exercícios que traziam as minhas memórias, até mesmo dessa criancinha de 4 anos que perdeu a irmã, que sou eu, né. Então, assim, eu fui estudando cada parte do corpo, tendo consciência. E ainda mais, se a gente tem consciência do corpo, a gente ajuda o sistema sutil dos chakras a se alinharem, a gente não atrapalha, né. O corpo tem tanta sabedoria que se a gente para a mente, o corpo ele vai se estabilizando, ele tem uma autorregulação do sistema. Então, esse é o meu convite, de você poder sentir o seu corpo. Eu vou trazer aulas de corpo, para a gente poder realmente ter consciência do corpo, porque o corpo também pode ser um instrumento muito grande de meditação, de presença. Se a gente coloca realmente a consciência no corpo, além dele te trazer a sabedoria dele, né, a fala dele, ele vai te trazer para a presença. A mente ela para, a gente realmente sai dos turbilhões, dos dramas da mente. Então, gente, então eu vou convidar vocês para vir para o corpo. Então, feche os olhos. Feche os olhos, coloque os seus pés no chão. Aliás, eu quero que você levante. Levante. Isso. Então, feche os seus olhos, sinta o contato da planta do pé direito, da planta do pé esquerdo no chão, sem precisar mexer nada, é você sentir, apenas sentir, acordar essa observação, dessa percepção e do sentir. Perceba as sensações, perceba o que acontece com o seu com as plantas dos pés mesmo, com os dedinhos dos pés. O peito do pé, o tornozelo. Isso significa traga para a presença os seus pés, os seus tornozelos. Se vier algum pensamento, você põe de novo essa observação para os seus pés. Coloque aí nessa observação as suas pernas, que é do tornozelo aos joelhos. Parte da frente, as laterais, parte de trás, dos dedos dos pés, as plantas dos pés até o joelho. Sinta os joelhos. Apenas observe. Uma dorzinha aqui, acolá, mas aí você fica só observando. Porque essa dor está te dizendo alguma coisa que você ainda não sabe. Tudo bem. Insira suas coxas. Então, coxas, joelho, pernas e pés, chama-se membros inferiores. Então, sinta todo o membro inferior, sem esquecer de nenhuma parte. É difícil no começo, mas não é impossível, viu? Se esquece, estou pensando aqui na coxa, mas eu não estou pensando no pé, e aí, assim, mas não tem problema, vai exercitando, e aos poucos você vai colocando tudo junto. Você vai agora prestar atenção na sua bacia.
Prestou atenção na bacia e junta com tudo, com os membros inferiores. Prestando atenção nas suas costas. Que falam muito, né? E junta com a bacia toda e os membros inferiores até os pés. As laterais do seu tronco e a parte da frente. E junta com todo o resto, até as pontinhas dos dedos. Os ombros, a articulação, né, do ombro, depois o braço, que vai do ombro ao cotovelo, depois o antebraço, que vai do cotovelo ao punho, depois temos o punho, as mãos e os dedos das mãos. Esses são os membros superiores. Sinta, traga a presença para os membros superiores, junto com o tronco, junto com a bacia, com os membros inferiores, todos juntos. Pescoço, cabeça, tudo da cabeça. A língua também. Observando onde tem as tensões. E agora você vai juntar um componente, que também é do seu corpo, que é a respiração. Você inspira enquanto você observa todo o seu corpo. E observa a respiração também. Se você fizer isso todos os dias, você vai sair do turbilhão da mente. Toda vez que você estiver perdido na sua mente, você pode fazer esse exercício. Então, vamos voltando. Então, acho que aqui tá bom por hoje, né? Então, eu vou aqui cantar um mantra aqui para a gente terminar. Você vem cantar comigo, né? Que é Prabuá Pediagô, Deus desperte. Ap, Prabhu é Deus, Ap é você, Jagô é despertar, que Deus desperte em você. Sarvatra Jagô, que Deus desperte estou. Meresarve Jagô, me sou eu, Meresarve Jagô, que Ele desperte em mim. Sukanta Kalke Prakash Karu, que desperte o jogo da alegria, que traga o jogo da alegria. É assim, ó. Prabuá Pediagô, Prabuá Pediagô, Prabuá Pediagô, Parmatma Jagô, Prabuá Pediagô, Prabuá Pediagô, Prabuá Pediagô, Parmatma Jagô, Sarve Jagô, Sarvatra Jagô, Prabhuá Pejagô, Paramatma Jagô, Sarve Jagô, Sarvatra Jagô,
Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Sukanta Karke Prakash Karo Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Sukanta Karke Prakash Karo Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago. Vem comigo. Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Mere Sarve Jago Sarvatra Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Sukanta Karke Prakash Karo Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Mere Sarve Jago Sarvatra Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Mere Sarve Jago Sarvatra Jago Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Sukanta Karke Prakash Karo Prabhu Ape Jago Paramatma Jago Sukanta Karke Prakash Karo Prabhu Ape Jago Paramatma Jago. Então eu espero que o seu corpo desperte também, né? Então, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz e que todos os seres possam se libertar. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitura Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Santu Nira Maya Sarave Badrani Pashantu Makashi Dukababawe Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Subshanti Bhavatu. Hari Om Tat Sat. Om Sri Satya Mahaprabhu Ki Jai Ho.